Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com Vanderlei dos Santos. Vanderlei, ele gravou o programa com seu Isoldino há 30 anos atrás, no princípio do programa O Cristo Consolador. Hoje eu consegui trazer ele aqui para ele poder trazer para a gente um assunto muito interessante, o Natal. Mas ele não vem trazer para a gente o Natal do consumismo, ele vem trazer para a gente o Natal do renascimento do Cristo. E a gente vai entender um pouquinho. Estamos aqui também com a Ana Ricardina, com a Marilda, que vieram aqui ajudar a gente a fazer esse programa. São colaboradoras, são tarefeiras aqui da nossa casa de Eurípides Barçanufo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, Vanderlei. Vanderlei, perdão, tá vendo? Vanderlei. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vanderlei. Um prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Jorge. Boa tarde às nossas queridas companheiras. O prazer maior é nós estarmos aqui humildemente tentando trazer alguma coisa a respeito desta data tão importante para toda a humanidade, que é o Natal de Jesus. Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Nós estamos em pleno ano de 2024 e no mundo ocidental comemora-se o nascimento físico do Salvador da humanidade, do nosso Mestre Jesus. E nós gostaríamos de meditar um pouco a respeito de uma questão de espaço e uma questão de tempo, porque se Jesus nasceu fisicamente, ele não veio somente com esse propósito de se manifestar aqui com um corpo visível, um corpo tangível. Ele veio nos trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem consoladora. E por isso é muito importante que nós não fiquemos presos há 2024 anos atrás, mais ou menos 2024, porque ninguém sabe a data exata que Jesus se manifestou aqui na Terra, mas isso é de somenos. O mais importante é que Jesus veio e ele veio nos trazer uma proposta. E isso está registrado no Evangelho quando Jesus nos fala: eu vim para que tivesseis vida, e vida em abundância, vida em plenitude. Entendendo-se vida não no sentido biológico, porque no sentido biológico as plantas vivem, os animais irracionais vivem, nós como animais racionais vivemos, mas também somos espíritos temporariamente encarnados. E a proposta de Jesus é para o espírito e não para a matéria. E essa vida em abundância, essa vida em plenitude, é através da conquista de algo que todo ser humano procura. E todos nós iremos encontrar, uns mais cedo, outros mais tarde, que é a felicidade, pois aquela felicidade que a traça e a ferrugem não corrói. Por isso que a mensagem do nascimento de Jesus, ela se refere a nós também, para que nós possamos renascer da nossa ignorância, das nossas dificuldades, dos nossos preconceitos. Naturalmente que na época do Natal, nós fixamos-nos sem nenhuma ideia de julgar, nenhuma ideia de preconceito nas coisas materiais. Nós fazemos uma ceia de acordo com o poder aquisitivo de cada um, uma ceia mais de um poder, de um custo mais elevado, outro menos elevado, trocamos presentes, mas se nós pensarmos bem, se nós meditarmos bem, a ceia é material, os presentes são materiais, e a parte espiritual fica onde? É interessante isso que você está falando, porque eu sempre falo isso. Tudo material nós trazemos para dentro da nossa casa. E o aniversariante fica da porta para fora. Porque a missão, o que ele quer realmente da gente é isso que você está falando. É a nossa elevação espiritual.
né? E nós deixamos da porta para fora. Eu fui na casa de uma amiga minha, eu sempre achei bonito que todo aniversário na casa dela tem que fazer uma prece. Tem que fazer uma prece. E eu falei para ela, nossa, aí um dia ela me pediu fazer a prece. E eu falei gente, eu achei fantástico. Pela primeira vez eu entro numa casa em que se comemora o aniversário e o convidado principal é convidado a entrar nessa casa. É feita uma prece, porque se você vai, as pessoas só preocupam com a festa, com comes, bebes, e esquece do principal, né? E é interessante isso que você está trazendo para a gente, né? Conscientização das pessoas, o sentido real do Natal. Exatamente, porque o Natal é nascimento. E quando Jesus nos fala que quando fôssemos convidados para um banquete, que nós tivéssemos a humildade de não sermos os primeiros, mas sermos os últimos. E existem banquetes materiais e banquetes espirituais. E o banquete espiritual, ele pede de nós, não pede muito não, porque nós somos espíritos imortais temporariamente encarnados. Nós aqui na Terra somos passageiros com esse corpo. Então, às vezes, nós nos fixamos só nas coisas materiais. Existem desatinos e mais desatinos por causa da conta bancária, por causa do aumento de um automóvel. Automóvel, se a pessoa não puder comprar um outro hoje, compra um outro amanhã, mas tira a vida de uma outra pessoa por causa de uma batida. As pessoas, às vezes, elas brigam numa empresa porque o patrão se recusa a dar um determinado aumento, esquecendo que nós temos um presente, um passado e um futuro, e que muitas coisas que acontecem no presente está ancorada no nosso passado, porque Jesus nos disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu costumo brincar, mas brincar com todo respeito, com todo carinho, dizendo o seguinte, que nós somos viajores da eternidade. Nós, às vezes, nos fixamos. Eu brinquei com a nossa amiga, que eu já estou com 84 anos. 84 anos é essa roupa que eu estou vestindo, essa roupa escura que eu estou vestindo. Mas esse espírito que está vestindo essa roupa escura, brincando comigo mesmo, é um espírito talvez mais antigo do que a própria Terra. Porque eu não sei quando Deus me criou, porque segundo a doutrina espírita, a gente vai viajar um pouquinho dentro do projeto da evolução, nós não reencarnamos desde o início como seres humanos. Nós passamos por outros reinos, e onde nós estamos tendo conquistas. Nós passamos pelo reino mineral, onde nós adquirimos a atração. Nós passamos pelo reino vegetal, onde nós adquirimos a sensação. Nós passamos pelo reino animal e racional, onde nós adquirimos o instinto. Nós estamos no reino animal humano, que é onde nós adquirimos a razão. Iremos depois para a sublimação. Etapa por etapa, etapa por etapa. Então, o que acontece? A nossa trajetória teve início quando Deus nos criou, mas ela não tem fim. Então, por que nós nos apegamos aos valores materiais? Porque os valores materiais são importantes, mas não são muito importantes. Um amigo meu, até de uma outra religião, que eu não vou citar o nome, mas uma religião muito séria, nós éramos super amigos, e continuamos amigos, só que ele já desencarnou. E ele brincava comigo, ele falava assim, Vanderlei, é engraçado que na época do Natal nós trocamos presentes, nós os seres humanos, trocamos presentes e esquecemos de presentear o nosso Criador. Ou seja, Deus e Jesus. O que nós damos para ele? Eles não querem muito, não. Eles querem apenas que nós sejamos bons alunos, bons discípulos, que nós ponhamos em prática, porque Deus nos criou e Jesus é o nosso mestre. Jesus veio nos ensinar a termos vida, mas a vida espiritual, aquela vida que a traça e a ferrugem não corrói. O apego às coisas materiais, eu costumo brincar dizendo que a coisa material que nós mais gostamos, que nós mais amamos,
veio da terra e para a terra voltará. Tu és pó, está lá no Antigo Testamento. Tu és pó e para o pó voltarás. Então, para que o apego às coisas materiais? E, além do mais, nós temos um costume de nós trocarmos presentes quando nós estamos, uma pessoa querida está aniversariando. É muito importante que nós também demos presentes a Jesus. Qual o presente que Jesus quer de nós? Porque Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso irmão mais antigo, o nosso irmão mais velho. Eu acho interessante que o Espírito Emmanuel, numa das obras dele, fala, no livro A Caminho da Luz, ele fala a respeito da criação da Terra. E muitas vezes nós não atinamos, eu fico maravilhado que em poucas palavras o Espírito fala a respeito da idade cósmica de Jesus. Mas que idade? Ele não fala em número de anos, não. A única coisa que dá para a gente entender é que Jesus não é velho, é antigo. Que velho é uma coisa, antiga é outra. É que é o seguinte, que nós temos aqui a Terra, nós temos os diversos planetas do Sistema Solar, nós temos o Sol que nos ilumina, que nos aquece. Tudo isso, sabem, quem fez? Porque tem uma diferença entre criar e fazer. Quem cria é Deus, porque criar é tirar de onde não existe. E fazer é partir de algo que já existe. Então, quem fez o Sol, quem fez a Terra, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, a Lua tão bonita, uma Lua cheia, sabe quem fez? Jesus, com os materiais fornecidos por Deus. Então, o Espírito, parece até que eu sinto o Espírito Emmanuel emocionado a descrever isso. Sabe o que ele fala a respeito da criação do Sistema Solar e da evolução de Jesus? Que Jesus é nosso irmão. Só que pelo fato dele ser nosso irmão, nós não vamos ficar dando tapinha nas costas dele, brincando com ele, que ele merece todo o carinho e todo o respeito, né? Mas aí Emmanuel fala a respeito da idade de Jesus. Sabe o que ele fala a respeito da idade de Jesus? Ele não fala em termos de quantidade, ele só fala o seguinte, ele evoluiu igual nós estamos evoluindo. Aí Emmanuel fala, os mundos onde Jesus evoluiu já viraram poeira no universo. Eu fico assim, nossa, quer dizer, a Terra tem 1.400.000.000 de anos. Pois a Terra não existia, foi Jesus que a construiu para nós. Foi o Sol, foi ele que construiu a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. E aí Emmanuel fala, Jesus já era um espírito puro. Quando a gente estuda a escala espírita, nossa, ele é um espírito puro. Os mundos onde Jesus evoluiu, porque do mesmo modo que nós estamos evoluindo, Jesus evoluiu também, partiu de simplicidade e de ignorância. Está no auge hoje. Ele fala, já viraram poeira no espaço. Mas um fato super, super interessante. Existem duas virtudes que são virtudes básicas por excelência. A humildade e o amor. A humildade é a virtude inicial. O amor que é a soma de todas as virtudes. Pois Jesus continua humilde. Mesmo com tanta evolução, mas com tanta evolução. E Jesus, então, quando esse amigo meu que é de uma outra religião, que já desencarnou, mas nós éramos muito amigos, ele falava que na época de Natal, nós esquecemos de presentear Jesus. Porque na religião que ele fazia parte, e muitas outras religiões cristãs, eles enfatizam muito Jesus, né? E ele falava que nós esquecemos de presentear Jesus. E qual o presente que Jesus quer? Que nós possamos seguir aquele caminho que ele traçou para nós, que é o caminho da nossa evolução, mas partindo do princípio, começando do princípio. Eu lembro de um professor, mas não tinha nada a ver com religião, da aula de matemática. A matemática é um bicho papão para quase todo mundo, principalmente para mim. E as pessoas têm dificuldade com matemática, e o professor falava o seguinte, a maior dificuldade na matemática é que as pessoas querem resolver as questões começando, e não se começa começando, começa-se analisando. Tem que analisar primeiro o ponto de partida. Então nós temos que começar do começo, é uma redundância, mas para frisar bem. E qual que é
o ponto de partida para nós presentearmos Jesus e automaticamente nos presentear, partindo da virtude básica por excelência. O primeiro degrau chama-se humildade. Jesus, o espírito mais evoluído que já se manifestou aqui na Terra, terra que ele construiu para nós com os seus operários siderais, seus engenheiros siderais. Sem a humildade nós não chegamos a lugar nenhum. E como que ele demonstrou isso de forma material? Porque nós ainda temos, quando eu falo nós, é no sentido não de todas as pessoas, é no sentido que eu aprendi com um professor de português chamado plural de humildade. Em vez de falar eu falo nós. Eu achei super interessante essa do professor de português. Às vezes é uma pessoa só, mas a gente fala nós, em vez de porque falar eu é uma ideia de orgulho, de preconceito, de superioridade. Então, falar nós. Então, nós temos que entender que, através da humildade, que é a virtude básica por excelência, nós vamos conquistando as outras. Por isso que a volta à matemática agora, quando o professor falou que não se começa começando, da mesma maneira, muitas pessoas falam sobre o amor. Como é que ela vai amar se ela não é humilde ainda? Tem que começar lá de baixo. Não se começa começando. A pessoa já quer começar, por exemplo, construir o Empire State, que até algum tempo já destruíram aqueles outros dois que eram mais altos que ele. Ele continua sendo. Não, tem um lá para o lado do Oriente Médio, aquele com 800 e tantos metros de altura. Então, quer construir o edifício já começando lá da terra. De cima, né? De cima, né? Tem que começar pelas fundações. Então, a humildade, Jesus nos deu um exemplo material. Qual foi o exemplo? O exemplo que ele deu foi nascendo de uma família pobre, de carpinteiro, deu aquela humildade, no meio dos animais. Os animais vai simbolizar para nós a nossa evolução. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Nasceu no meio dos animais, num berço de palha. Então, a humildade é muito importante, mas muito importante. Quando nós formos convidados para um banquete, que nós não nos assentemos no primeiro lugar, mas nos assentemos no último, para que não aconteça de, se nós assentarmos no primeiro, chega uma pessoa mais importante do que nós e o dono da festa fala: Vanderlei, senta lá atrás porque chegou o presidente da casa. Não, vamos assentar lá no último lugar, que aí o dono da festa fala assim: ô Vanderlei, você está aí bem no último lugar, vem para cá, tem um lugar especial para você aqui. Então a humildade vai simbolizar tudo isso. Não começarmos lá de cima, lá na frente. E Jesus, o construtor da Terra, o construtor do nosso sistema solar, ele, que é o enviado do Pai, veio nos ensinar a virtude básica por excelência, que é a humildade. Eu falei demais. As companheiras e os companheiros querem falar Não, também. pode continuar, minha filha. Nós estamos aqui absorvendo tanto conhecimento que né? Nós estamos absorvendo tanto conhecimento que está todo mundo assim, né? Ou querendo ouvir mais. Embebendo suas palavras, viu, meu irmão? É muita gentileza da sua parte, mas para mim é um incentivo para que eu possa pesquisar mais, se eu ter a humildade de procurar aprender cada vez mais. Porque a humildade digamos assim, é aquela pedra de toque que vai nos abrir o caminho para tudo que nós possamos assim almejar na vida. Eu vou abrir um parênteses que eu fico me lembrando. Aqui não é lugar de falar de política, nem eu vou falar de política, mas vou falar de pessoa que já desencarnou, mas era uma pessoa da política e que trabalhava a humildade por excelência. Essa pessoa foi presidente da República, mas não nasceu presidente. Era uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que ela morava numa cidade do interior e, naturalmente, a mãe dele, aliás, desculpe-nos, devia ser católica, porque para ele vir estudar em Belo Horizonte, ela vendeu uma corrente de ouro e tal, com a medalhinha e tal, para ele vir estudar. Ela era professora e o filho, ele queria estudar em Belo Horizonte. E ele veio para Belo Horizonte
trabalhou nos Correios ali da Avenida Afonso Pena, e foi até entregador de telegrama. Começou de baixo, mas de baixo mesmo. Depois disso, ele foi estudando, estudando, formou-se em medicina, e formado em medicina, ele foi prefeito de Belo Horizonte, ele foi governador do estado de Minas Gerais, foi presidente da República, mas não tirou os pés do chão. E eu me lembro, eu estava com 16 anos de idade, quando ele era presidente da República, e a barragem da Pampulha teve um acidente com ela. Ela rompeu, né? A minha mãe falava disso. Rompeu a barragem da Pampulha, e ele, nessa época, foi quando ele estava iniciando o governo federal. E foi ele, inclusive, esse presidente que construiu no sentido de dar as ordens e tal, mas quem planejou foi Oscar Niemeyer, e quem construiu foram os engenheiros operários, mas a ideia foi dele. E como foi ele que havia construído na época aqueles prédios bonitos em volta ali da Lagoa da Pampulha, ele prometeu que iria reconstruir a barragem, que apesar que não era obrigação dele, que ali é da prefeitura, mas ele tomou assim a ideia de reconstruir. E eu, com 16 anos de idade, eu era mais menino do que adulto, né? E no dia da inauguração, ele veio de Brasília para inaugurar. E eu achei super interessante que eu fui lá, fiquei lá sapeando, desculpa a expressão sapeando, mas eu era, igual eu já falei, eu era mais menino do que adolescente. E ele veio, e na Polícia Militar tinha um batalhão cujo nome era chamado Batalhão de Guarda, BG, até com esse uniforme bonito. Eu não sei se esse batalhão existe ainda. Eu acho que existe ainda. Então o BG fez assim um círculo e pôs o Juscelino no meio, para que o Juscelino não fosse abordado por ninguém, né? Protegeu o presidente da República, tão certo. Mas só que a humildade dele era tão grande que ele continuou humilde igual ele era quando ele foi entregador de telegramas aqui no Correio da Avenida Afonso Pena. Ele pediu aos comandantes, não, pode abrir, deixa o povo ficar perto de mim, eu gosto de ficar nele, povo. Aí o comandante deixou, né, a ordem do presidente, né? Aí todo mundo em volta dele, eu pertinho dele, distante mais ou menos 10 metros, e ele ali fazendo discurso. Ele tinha uma capacidade de falar de improviso. Ele não ficava lendo, ele falava horas e horas de improviso. Então, ele chegou a Belo Horizonte pobre, foi a prefeito, governador, presidente, e ele tinha um motorista particular. Tinha modo de falar que ele não era dono do motorista, né? Força de expressão, né? O motorista que sempre o acompanhou desde quando ele foi prefeito e tal, em todos os lugares. Tanto quando ele morreu num desastre, o motorista morreu também junto, né? Ele não tirou os pés do chão, mas não tirou mesmo. Ou seja, o sucesso não subiu. O presidente da República tem contato com outros presidente dos Estados Unidos. Ele foi recebido dos Estados Unidos pelo o presidente mais importante do mundo, porque se os Estados Unidos têm armamento, quem tem o armamento na Terra ainda é o mais poderoso. Presidentes, rei da Inglaterra, rainha da Inglaterra, recebeu todo mundo, mas não tirou os pés do chão. Ele era humilde, mas humilde mesmo. Eu não esqueço que tinha esses meninos que ficam andando na rua, às vezes, assim, sem querer desfazer, né, e tal, né? Quando ele estava abrindo, fechando aquele negócio lá para a água começar a represar na Pampulha, que deixaram para ele fazer isso, alguns meninos desses que moram na rua aproximaram dele. Ele fugiu. Sabe o que ele falou? Deixa os meninos ficar perto de mim. Pegou na mão de um por um, eram mais ou menos 5 a 6 meninos desses meninos de rua. Ele pegou na mão de um por um. É lógico que um presidente precisa também ter a sua segurança, né? Naquela época não era tão perigoso quanto hoje. Mas, de qualquer maneira, ele demonstrou, estou contando isso para demonstrar a questão que a humildade dele. Exatamente. Porque você está querendo mostrar que você pode ser o que você quiser, ter o poder na sua mão, né? O poder entre aspas, né? Mas continuar humilde, continuar uma pessoa de pé no chão, não deixar que esse poder faça que você se torne superior a ninguém. Eu falo, você obedece, eu sou acima de você, você não pode chegar perto de mim, né? O que você está mostrando com esse exemplo é isso, né? Que ele chegou ao topo do mundo, vamos dizer assim, né? Ao cargo máximo do país, mas manteve os pés no chão, manteve a humildade. Quer dizer, ele nunca esqueceu de onde ele veio. Exatamente. Então foi boa a sua colocação,
Porque vou fazer uma comparação aqui, parece uma comparação meia boba, mas no fundo tem um certo fundamento. Antigamente, quando não se usava muito concreto armado, as casas, principalmente casas de um andar, 2 andares, elas eram construídas com uma coisa chamada alicerce, né? Tinha aqui as pedras e tal, né? Alicerce. E aquele alicerce tinha que sustentar as paredes, o telhado e tal. Nós podemos comparar a humildade com o alicerce. Uhum. É em cima da humildade que nós vamos construir as paredes e o telhado. E uma coisa que você está falando aí a respeito do Juscelino, a minha tia trabalhava no Palácio do Governo quando ela era cozinheira. E a minha avó passava muita dificuldade. E a dona Sara Kubitschek, ela pegava as roupas das filhas dela para dar para minha tia, levar para minha avó, para vestir a minha mãe, as minhas tias, que eram as roupas que ela dela. Aí elas ficavam toda feliz, né? Que elas, na época ele era governador, que elas usavam as roupas das filhas do governador. E a própria dona Sara que pegava. Quer dizer, ela tinha também essa humildade, né? Saber que uma parente da cozinheira passava necessidade, né? Ela não precisava fazer nada. Assim, ela fazia questão de pegar e passar as roupas para que minha mãe pudesse, que as minhas tias, minha mãe pudesse vestir. Minha mãe sempre contava isso pra gente. E às vezes elas iam, não tinham o que comer, elas iam no Palácio do Governo, minha tia levava para elas poderem comer. Então, a humildade, ela é, digamos assim, a base. Se nós queremos trabalhar a prática, a vivência do amor, nós não podemos começar de cima, nós temos que começar de baixo, começar com os pés no chão, começar com a humildade. E para isso nós precisamos trabalhar uma outra virtude, que é a coragem. Muitas pessoas dizem que são corajosas porque elas vão à guerra, que elas saltam de paraquedas. Isso aí é querer demonstrar um medo, dizendo que são corajosas. Coragem é nós termos a capacidade de trabalhar os nossos erros a fim de que nós possamos crescer espiritualmente. Coragem de deixar o passado para trás, usar o presente para conquistarmos o futuro. A coragem de nós vencermos não os outros, mas de nos vencer. O vencer aquele homem velho que habita dentro de cada um de nós. É uma virtude super, super excelente. Muitas pessoas que às vezes, sem intuito de crítica, dizem que são corajosas, elas são corajosas dessa forma exterior. Mas o que Jesus nos ensina é ter a coragem de nos modificar. Porque muitas pessoas falam, eu não vou modificar porque o que fulano vai pensar de mim? O que ele vai achar de mim, de me ver eu, o chefe de uma repartição, andando de chinelo? Não tem importância nenhuma. Ele comprou chinelo com o dinheiro dele, ele precisa descansar os pés, porque o sapato às vezes aperta. Isso não é dificuldade nenhuma. Nós precisamos ter coragem para fugir das convenções. Que há pessoas sem julgamento, mas há pessoas que vivem através de convenções. O que o fulano vai pensar de mim? Já pensou, uma pessoa me viu na favela entregando uma cesta básica? Problema de quem viu. O importante é que eu estou, entre aspas, tentando matar a fome de alguém que mora ali naquela favela. Gente, eu falei demais. Não, é isso mesmo. Você falando aí, eu lembrei foi do livro nosso Jesus no Lar. Capítulo 38, quando os discípulos, Pedro, todos os discípulos começam a questionar a eles mesmos, né? Porque eu bati, que me xingaram, eu vontade de minha te bater, o outro me julgaram pedra, todos eles falando, cada um falando suas mazelas do dia, né? Que a gente pensa que os discípulos eram, né? Muita gente pensa que os discípulos já eram espírito de luz, né? Aí Jesus vira e fala. Ele usa assim mesmo, ele fala assim, ele nunca usou vocês, ele usou essa frase assim, se nós somos, ele diz assim, nós somos, se nós, como é que ele falou, se nós fôssemos anjos, não estaríamos aqui mais ou menos isso que ele quer dizer, nós ainda somos da terra, vamos errar, ele não usa vocês, ele sempre usa o nós, nos mostrando que o erro está em nós ainda, como estava nos discípulos,
mas que eles iam conseguir, né? Com nossos defeitos, muitas vezes a gente pensa que os nossos defeitos não vão deixar a gente não ser espírita. Os nossos defeitos, nós não podemos entrar ali e falar na frente, né? Porque a gente pensa isso. Eu penso assim, Jorge, né? Eu pensava assim também. Nossa, eu sou cheio de tanto defeito. Como que eu vou Que chegar? moral eu tenho Que para moral falar, eu né? tenho para falar? Aí no dia que eu peguei esse livro, Jesus no Lar, e li essa passagem e entendi, entende? Que nós aqui estamos num planeta de provas e expiações, de um ponto, né? E que temos nossos defeitos, outro ponto. Como eu vou ter a coragem de mudar se eu não aprendi a mudar, se eu não sei ainda o que eu tenho que mudar? É você vivendo, estudando, com esses exemplos que o senhor trouxe, de pessoas, né, que a gente conhece, aí sim, nós temos que ter exemplos, né? Se eu chegar, como que eu vou eu chegar, quando eu dou uma palestra, por exemplo, eu vou estudar. Tudo que eu vou estudar é para mim. Eu sei que é para mim. Muitas vezes eu sei que é para mim. Essa é a renovação, esse é o nascimento que o Senhor está falando e Jesus também nos dizia. Esse nascimento dói muito. E eu falo exemplo de mim, que eu falei assim, eu não vou falar mal de ninguém. Por um dia. Um amigo chegou e falou assim, nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, conta. Na hora que eu lembrei que eu falei que eu não ia falar mal, não me conta não, porque eu não quero saber que a partir de hoje eu não vou falar mal. Doeu meu corpo inteiro. Né? Essa é a coragem que dói. Uma coragem que dói. A verdade nos machuca. Conhecereis a verdade, a libertareis. A liberdade é isso. A libertação é essa. O que a gente pensa é a liberdade, não. A libertação de nós mesmos, do nosso espírito, que nós estamos aqui caminhando e muitas vezes a outra pessoa não deixa a gente caminhar por preconceito, por achar que, como o senhor mesmo disse, não ter humildade de falar, não, ela pode. Porque eu sei que ela pode. Vamos dar uma chance para ela. Vamos ver se ela tem essa coragem. A coragem de estudar, de mudança. E muitos não nos dão essa oportunidade. O Jorge me deu essa oportunidade. Mas muitos não nos dão oportunidade por isso. Por medo, por não saber que nós também temos coragem. Nós somos seres que estamos aqui para evoluir, né? Eu acho que é a coragem de nós vencermos a nós mesmos. É a coragem de eu entrar para dentro de mim, ver, reconhecer os meus erros, os meus defeitos, ter a coragem de trazer isso para fora. Sem medo, né? E buscar vencer. Eu sei que são muitos, mas se eu começar um hoje, um amanhã, eu já avancei. Porque a gente sabe que a evolução dá salto. A evolução é a passos lentos, né? Porque nós ainda temos essa dificuldade de vencer o homem velho, como você trouxe pra gente. Porque, gente, é como você falou, gente, nós somos espíritos milenares. Esse homem velho está dentro da gente há muitas encarnações. Né? A gente vem em todas tentando ir vencendo ele, mas tem muita gente, são milênios. Não é uma única existência que eu vou conseguir vencer ele de uma vez. Nós já vencemos. Né? Vencemos muito, muita né? coisa. Eu não mato hoje, o marido mata, o marido não. Não, né? A gente tenta, nós tentamos muitas vezes não falar mal, muito mal, falamos ainda um pouquinho. Mas já evoluímos, nós não estamos dormindo mais dentro de uma caverna. A roda é redonda, já temos roda, né? Já temos carro, avião. E muita gente acha ainda que não, evoluímos sim. E muito, nós já evoluímos muito em questões assim, materiais, porque o Emmanuel mesmo fala que nós somos 70% dentro da matéria e 30% no plano espiritual. Observa o tanto que nós temos aí que mudar. Né? Exato. E dentro das suas palavras, nas palavras dele também, nós precisamos entender que a Terra é um planeta escola. E como planeta escola, está no segundo ano, segundo degrau. Sim. É um planeta de provas e expiações. Então, nós ainda temos muito chão, mas muito chão para caminhar. E um outro fato bastante interessante, até a gente, lembrando do Antigo Testamento, com muito respeito pelos nossos irmãos que estudam o Antigo Testamento,
Mas aquela parte ali do capítulo 1 do Antigo Testamento, que fala da expulsão do paraíso, aquilo ali, à luz da doutrina espírita, é um puxão de orelha para todos nós, porque não vamos dizer todos, mas 99,9% dos habitantes da Terra vieram expulsos de um outro sistema, os exilados de Capela. Nós estávamos lá, era a época de transição, eles iam subir um degrau na hierarquia dos planetas. E havia um grupo de espíritos rebeldes que se compraziam na prática do erro, na prática do mal. Eram muito desenvolvidos intelectualmente, pouco desenvolvidos moralmente. E eles foram transladados para a Terra. A Terra, que era um mundo primitivo na época, com a chegada deles, passou para um mundo de expiações e provas. Eles vieram expiar aqui. Lá no livro, respeitando nossos irmãos da outra religião, onde fala que Deus os expulsou do paraíso, não foi Deus que os expulsou, foi a lei de causa e efeito, mas a lei de causa e efeito é de Deus. Os expulsou, que era um paraíso comparado com a terra. E eles vieram para cá. E Jesus disse: eu não os desampararei, eu voltarei para buscá-los. E veio. E Capela, as pessoas pensam que Capela é um planeta, né? É um sistema, estrela múltipla, né? inclusive. Por isso tem, os egípcios são diferentes, cada cena é diferente naquela época, e hoje até hoje, né? E, inclusive, pegando um gancho na sua fala, os egípcios daquela época sentiram tanta saudade, mas tanta saudade, que evoluíram moralmente e já voltaram. Os últimos que vão voltar são os judeus. São eles, porque são muito apegados aos valores materiais. E isso preenche a matéria. Mas, então, nós vemos que a doutrina espírita é realmente esclarecedora. Porque quando eu pego ali o capítulo 1 do livro A Gênese de Moisés, de expulsão do paraíso, o sistema de Capela comparado com a Terra era um paraíso. Eles vieram aqui para andar igual aqueles filmes de Tarzan, andar de cipó e outras coisas, né? E deixar lá de transporte super moderno, né? Aí eu me lembro que os egípcios, de tanta saudade, mas tanta saudade, eles foram os primeiros a voltar. E sem querer julgar os nossos irmãos judeus, dizem que os judeus serão os últimos. E eu, assim, abrindo um parênteses, eu gosto muito de certas coisas que eu não estou querendo me envaidecer, não. Mas é porque eu fiz curso de Direito. E o Direito Romano veio de Capela. Aqui no Brasil, eu estudo o Direito Romano, porque tem outros lugares, igual os americanos, é o Direito anglo-saxão. Os romanos vieram de Capela. Depois, uma outra coisa, eu estudei Filosofia. Aqueles filósofos gregos vieram de Capela, onde o mais famoso deles, Sócrates, Capelino. Agora, dizem que os egípcios construíram aquelas pirâmides apontando para a Capela, de tanta saudade. E diz que ali tem conhecimentos matemáticos dentro daquelas pirâmides que até hoje os grandes matemáticos não conseguiram decifrar. Então, é muito interessante isso. E infelizmente eu falo isso com o maior respeito. Um amigo nosso, até ele já desencarnou, espírita, ele que dizia, agora eu não sei se ele estava tirando isso da própria cabeça dele, ou ele leu isso em algum lugar, ele falou que os nossos irmãos hebreus estão arriscados a sofrer um segundo degredo, porque eles são muito materialistas. Dizem que o dinheiro do mundo está na mão deles, porque os grandes bancos americanos são deles. Já ouvi falar isso, né? Em toda parte o dinheiro do mundo está na mão deles, porque eles ligam muito à matéria. Agora diz que os egípcios eram os mais espiritualizados, por isso que foram os primeiros a voltarem às suas origens. E levaram o seu segredo, porque eu também escutei isso no meu livro, não li, parece. Porque inteligência suprema, eles eram muito inteligentes, espiritualistas mesmo. E quando eles começaram a ver que os sacerdotes, os jovens, ambição, começaram a vir ambiciosos, eles pegaram os seus segredos e os antigos guardaram os segredos. Sumiram com os segredos, acabou com os segredos. Aí esse segredo da múmia, da mumificação, muitos outros, esse negócio das pirâmides, como que foi, não tem nada, um papel, nada sobre isso.
E o magnetismo naquelas pirâmides. Sim, eles sumiram com tudo. Acabou, sumiu. Eles conseguiam fazer um embalsamamento que até hoje a medicina não consegue fazer, igual eles conseguiam fazer. É fabuloso. Outra coisa, um amigo nosso que já desencarnou, espírita, ele falava o seguinte, que os nossos irmãos hebreus, de tão apegados ao dinheiro, tão arriscados a sofrer um segundo degredo, e também Jesus encarnou no meio deles para ver se, pelo exemplo, eles modificavam um pouquinho, porque eles eram mais necessitados dos 4 grandes grupos que vieram para a Terra, eles são os mais necessitados. Por quê? Porque a quem mais foi dado, mais será pedido. Eles eram os únicos que tinham mais conhecimento das leis morais eternas e não praticavam. Ou seja, quando a pessoa sabe e não pratica, se não soubesse, não teria errado, mas agora que sabe, o seu pecado é maior. E é interessante isso porque eles se julgavam superiores, né? Uma raça superior. Eles eram o dono do Deus único, né? O Deus era só deles, né? Aí vem o Cristo, né? Vem o Messias mostrar que não, que o Deus era o Deus de todos, não era dos pagãos, não era só daquela raça, né? Porque eles tinham uma supremacia de raça que eles não podiam se misturar com as outras raças. E o Cristo vem mostrar totalmente, né, o contrário. Por que essa perseguição? Por que fizeram com o Messias o que fizeram? Gente, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, veio pregar totalmente o contrário do que a gente prega. Vamos matar esse homem, gente, que se o povo acreditar que ele é o Messias, nós estamos perdidos. Ele vai acabar com a gente, né? Porque esperavam um Messias que viria pela espada, né, para poder libertar o povo. Aí vem o Messias, o amor, oferecer outra face, né? Vem o Messias andando no meio de quê? De prostituta, de leproso, de pobre, que não fazia distinção de ninguém, que traz uma mulher adúltera para ele, né? O que ele faz? Aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. Então, gente, não, ele não pode ser o Messias, porque se o povo começar a acreditar nisso e começar a fazer, que é igual hoje, as religiões hoje. Né? As religiões hoje, elas se preocupam tanto com poder aquisitivo, com material, e estão deixando a palavra, né, para depois, o lado espiritual está ficando de lado. Porque se a gente for ver hoje as pregações que eles fazem, eles estão mais preocupados em pregar prosperidade, ganhar dinheiro. E a humildade, a caridade, fica em segundo plano. Por que a doutrina espírita ela é tão combatida? Primeiro que ela veio trazer que a salvação é individual. Ela veio mostrar que céu e inferno é estado de espírito, não é lugar pré-determinado. Ela veio mostrar que depende de você, não depende da igreja. Porque eles usam muito a Bíblia, como ele mesmo falou. Muitos usam o Velho Testamento, eles usam muito a lei de Moisés, mosaica. Essa lei que fala que é proibido falar com os espíritos, né? Então, isso. Eles tiraram reencarnação e colocaram ressurreição. Para modificar. O homem fez isso, não foi o espírito que fez. O homem foi lá, Moisés foi lá, a partir de hoje, hein? Ninguém vai falar com o espírito mais não, hein? Moisés que fez isso. Lei mosaica, né? Aí depois vem tradução. Vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui. Vou tirar isso aqui que anda na água. Vou tirar. Entendeu? É isso. Você não pode falar mais, você não pode mais amar aquele santo ali. Nós fazemos isso também. Nós também fazemos. Nós falamos que é errado uma coisa, mas falamos, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, não sei quem, nós também estamos entrando no mesmo caminho. Se a gente olhar muitos espíritas, muitas casas espíritas estão usando também. Bezerra de Menezes, um monte de espíritos que vieram como missionários. Nós estamos colocando quase igual Deus, Jesus, ó. Que está lá, na pergunta 625, está lá. Quem é do meu dele? Jesus, tem que falar Jesus. Não olhar para cima, não, mas que Deus está aqui em volta, né? Deus, me ajuda. Jesus falou, Jesus, ó. Você falou, hein? Você falou que eu podia falar para você que você ia interceder por mim. Não, Bezerra de Menezes, nós fazemos assim também, gente.
Né, não vamos entrar nessa polêmica, não. Mas um amigo meu, né, um espírita, que eu falei que já desencarnou, ele dizia que Jesus só aceitou um título. Que tantos títulos que tentaram dar para ele, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Porque mestre é aquele que sabe e sabe ensinar o que sabe, fazendo uma redundância. Que ele veio. Jesus não precisa da nossa idolatria, não precisa da nossa bajulação. Teve um dia que eu morri de rir, mas morri de rir por dentro, eu não ri assim por fora, porque eu achei um fato interessante. Um colega meu de faculdade, ele dizia que era ateu. Mas um colega assim, muito bacana, que a gente sempre combinava bem, tomava café junto, já mais ou menos da minha idade, né? 1 ano ou 2 anos de diferença entre nós dois. Ele dizia que era ateu. Mas um dia ele falou uma verdade, mas não foi a verdade para a classe toda, não, só para nós só tomamos café. Eu fiquei pensando assim, sem falar com ele, como é que um ateu pode ter um raciocínio tão lógico assim? Ele falou assim: Deus não precisa da nossa bajulação, não. Se ele precisasse da nossa bajulação, ele não seria Deus. Nossa, eu pensei, mas que filósofo. Bom, gente. Só um segundinho, pode? Pode. Por causa de uma passagem que eu me lembrei, do amar a Deus sobre todas as coisas. Eu custei, mas não foi hoje, não. Há algum tempo eu descobri que eu estava equivocado. Como é que poderia ser amar a Deus? Porque Deus é infinito em tudo. Ele não precisa do nosso amor, não. Aí depois de algum tempo que eu fui descobrir, amar a Deus é respeitar as suas leis. Viver de acordo Simples com ela, assim. É respeitar as suas leis, nós estamos amando a Deus. Igual, por exemplo, nos países super civilizados, não precisa do presidente da república, prefeito, deputado, ficar na rua controlando o trânsito, controlando isso, controlando aquilo, não. Tem a lei, eles respeitam. Dizem que na Europa, não sei qual país, se a pessoa o pedestre atravessar com o sinal fechado para ele, ele é multado. Tem que respeitar a lei. E a lei de Deus está na nossa consciência. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Marilda, obrigado também pela sua participação. Ana Ricardina também. Meus amigos, programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. E não se preocupe, se você perder esse programa, na terça-feira, às 23 horas, ele será reprisado. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa. Uma boa tarde a todos, né? Fiquem com Deus e até o próximo programa.